Olá, muito bom estar com você novamente e eu convido para lermos a Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 5, versos de 1 a 17, onde temos a história da cura de Naamã. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da lepra. Então Naamã foi e contou isso ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviarei Naamã, o meu servo, para que você o cure da sua lepra. E quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida e dá-la, para que ele envie a mim um homem para eu curá-lo da lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixa ouvir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. E então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse teu servo. Porém ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele se recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido a esse teu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo
nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Olha que texto lindo, que texto maravilhoso. E eu gostaria de, nesse instante, compartilhar com vocês algo sobre esse texto bíblico. Como participar de um milagre. Que é isso mesmo. Como podemos participar de um milagre? Vejam bem que esse texto é bastante conhecido de todos nós. Não há uma pessoa que o conheça que não goste das histórias de Eliseu e de Elias, né? E esse texto está tratando da cura de Naamã e a participação de várias pessoas para que a cura acontecesse. Então, trata-se aqui de Naamã, né, general do exército da Síria, homem famoso, né, pela sua coragem e por tantas vitórias que ele havia conquistado em sua época. Ele comandava um dos maiores exércitos do mundo e o seu país havia se tornado, naquela época, um grande império. Era o Império Sírio, que eles haviam, como império, subjugado vários países, inclusive Israel estava subjugado a eles. Naamã era, portanto, reverenciado como herói de guerra, mas ela, como diz o texto, era leproso. E lepra, naquela época, não tinha cura. E a pessoa portadora dessa enfermidade estava condenada à morte, né? A menos que acontecesse um milagre, a menos que, né, houvesse uma intervenção divina. E além disso, a pessoa leprosa, ela tinha que permanecer isolada, pois a doença era transmissível, né? Então os israelitas, por exemplo, né, no meio do povo de Israel, quando uma pessoa se tornava leprosa, ela era banida da sociedade e ia para o Vale dos Leprosos, onde ela permanecia até a morte. Vemos isso claramente no filme Ben-Hur, que foi contemporâneo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apresenta, naquele filme, né, o filme apresenta o Vale dos Leprosos, um lugar terrível, onde as pessoas ficam, né, recebendo água e alimentação até o dia das suas mortes. No tempo e ministério de Jesus, né, apareceram leprosos. Jesus curou vários leprosos. Por exemplo, numa certa ocasião, ele estava andando e na estrada apareceu um grupo de 10 leprosos. E Jesus curou todos os 10. Depois, apenas um voltou para agradecer. E Jesus perguntou àquele que voltou grato pela sua cura: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Mas aquele homem havia demonstrado a sua gratidão a Jesus por ter sido curado da lepra. Então veja, Naamã era, portanto, um líder valioso, ele tinha autoridade sobre pessoas, a sua ordem era obedecida por todos, principalmente todos os soldados desse grande exército sírio. Mas ele não podia curar a si mesmo, né? Mesmo com todo o dinheiro à sua disposição, mesmo tendo ouro, prata e tendo muita riqueza, nada ele podia fazer por sua saúde. Ele estava, né, esperando o dia da sua morte. Estava ali, né, desejoso de ver e experimentar o milagre, mas tinha procurado todos os médicos, todos os deuses daqueles tempos e nada havia acontecido com a sua saúde. Veja que ele tinha autoridade sobre milhares de pessoas, milhares de soldados, mas ele não tinha autoridade sobre o seu próprio corpo, sobre a sua doença. Em seu país, como disse, haviam vários deuses. Ele era presente na religião. Ele participava dos cultos junto com o rei Ben-Hadad. Ele acompanhava aquele rei em cerimônias religiosas, mas nada, absolutamente nada, esses deuses puderam fazer
por sua enfermidade. Que impressionante! O seu senhor era também poderoso, comandava um grande império, era o político mais influente daquela época, respeitado e temido por todos os países em volta, mas nada podia fazer pela restauração do seu general querido chamado Naamã. Mas um dia, ele ouviu, através de uma menina, ele ouviu que na cidade de Samaria havia um profeta de Yahvé, do Deus Altíssimo. Havia um profeta de Deus, o Criador do céu e da terra. E para lá ele se dirigiu com a sua comitiva em busca de um milagre. Pediu permissão ao seu senhor, teve uma carta de recomendação. E então ele podia ir agora até Israel e conversar com o rei Jorão, e aí então experimentar algo diferente. Então veja que quando ele ouviu que havia um profeta em Samaria que tinha intimidade com Deus, tão grande intimidade, que era capaz de curar um leproso, ele foi direto, para o seu senhor, que era a autoridade máxima, pediu permissão, do rei Ben-Hadad, e o rei escreveu uma carta pedindo ao rei Jorão, rei de Israel, que curasse Naamã. Então o rei Jorão ficou desesperado quando leu aquela carta, pois ele não sabia o que fazer e como realizar um milagre, como curar uma pessoa da lepra. Lepra não tinha cura, e agora o rei recebe um pedido para que curasse Naamã. Então o rei de Israel rasgou as suas vestes, teve medo, ficou desesperado, achando que isso fosse um pretexto para mais um confronto com o rei da Síria. E ele então gritou desesperado naquele momento: sou por acaso Deus para fazer isso, para dar ou tirar a vida? Mas havia Deus em Israel. E o milagre então aconteceu. Esse é o processo que Deus usa até hoje. Milagres acontecem quando pessoas cumprem a sua missão no mundo. Deus está disponível, pronto para realizar grandes milagres, quando as pessoas realmente cumprem a sua missão. Não podemos viver aqui nesse mundo desapercebidos das oportunidades que Deus nos dá para abençoar a vida de outras pessoas. Milagres deixam de acontecer quando nós que somos tementes a Deus, que cremos no Senhor, nos esquivamos da nossa missão aqui neste mundo. Então Deus quer usar as nossas vidas antes que milagres aconteçam. Como foi esse processo para o milagre de Naamã, também tem sido em nossos dias. Veja bem, Deus usou pessoas para que Naamã fosse curado. E algumas pessoas foram muito importantes nesse episódio. Eles fizeram partes do milagre. Por isso, eu coloquei como título dessa meditação: como participar de um milagre. Como podemos participar de milagres? Porque Deus quer realizar milagres, mas Ele deseja a nossa participação. Então, para a cura de Naamã, algumas pessoas foram importantes, muito importantes. E eu vou destacar aqui estas pessoas, que participaram do milagre da cura de Naamã. Primeiro, Deus usou uma menina sem nome. Como assim? Na casa de Naamã havia uma menina que havia sido raptada pelo exército de Israel. Israel esteve, aliás, raptada lá em Israel, pelo exército da Síria. Então veja bem,
Talvez os pais desta menina nem sabiam o seu paradeiro. Os pais estavam chorando sem saber o fim daquela filha querida. Porque quando o exército da Síria passou em Israel, eles raptaram esta menina e levaram para Damasco. E agora ela estava como serva ou como escrava da esposa de Naamã, morando na casa de Naamã. Então, homens desse exército, né, haviam raptado essa menina algum tempo atrás. Mas ela havia vivido um tempo suficiente com seus pais para aprender que havia Deus em Israel e que em Samaria havia um profeta, havia um homem de Deus que tinha poder, autoridade para orar, para pedir ao Senhor, e o Senhor então realizava milagres. Vejam versículos, capítulo 5, versos 2 e 3, fala sobre isso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então veja que depois de algum tempo na casa de Naamã como escrava, servindo sua senhora, já estava à vontade, já se sentia à vontade para falar de suas convicções do seu Deus. E ela então disse: na minha terra tem um Deus e na minha terra tem um profeta de Deus. E isso mexeu com aquela patroa que contou ao marido. Então Naamã deve ter ficado atordoado quando ouviu essa notícia e ficou contando os minutos para compartilhar isso com o seu senhor, o rei Ben-Hadad. E aqui então começa o milagre. O milagre começa quando pessoas falam de suas convicções de fé. Essa menina poderia, na situação que estava, como escrava, esquecer do seu povo, esquecer da sua fé e do seu Deus. Mas não foi o que aconteceu. Ela esperou o momento oportuno para dizer: oxalá, se o meu Senhor soubesse que ali em Samaria tem um homem de Deus que poderia curá-lo. Ela deve ter observado, né, o desespero daquela família, o sofrimento em ter um membro da família, principalmente o chefe da família, né, isolado para não contagiar os outros, sofrendo, angustiado, né, alguém tendo que levar comida, água todos os dias, e ela não aguentou ver aquele sofrimento. Então ela disse à sua senhora: oxalá o meu senhor soubesse. E então foi exatamente essa palavra da menina para sua patroa, que deve ter, né, corrido com essa notícia e para o seu esposo que estava com lepra. Meus irmãos, meus amigos, o mundo está em crise, mas nós estamos aqui para dizer às pessoas que vivem angustiadas, que vivem em desespero, que há um Deus capaz de resolver todo e qualquer problema. Há um Deus que faz milagres e nós precisamos falar desse Deus. A nossa missão é como a missão desta menina, dizer que há um Deus no Brasil e há homens e mulheres de Deus nesta nação que podem orar e que podem interceder. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a voz profética nesse mundo. Tudo que o mundo precisa conhecer sobre Deus deve ouvi-lo da igreja. E igreja somos nós, eu e você. Então vejam a importância dessa menina. Nem nome ela tinha, mas ela foi muito importante em dizer que em Israel havia um Deus e em Samaria havia um homem de Deus capaz de curar Naamã da sua lepra. Segundo, a segunda pessoa que foi usada neste milagre, nem temente a Deus ele era. Foi Ben-Hadad, rei
da Síria, inimigo de Israel. Deus usou Ben-Hadad, né? Após tomar conhecimento das palavras da menina, né, como disse, Naamã foi até a presença do seu senhor e contou a história que ouviu da sua esposa. Versos 4 e 5 desse capítulo 5 de 2 Reis diz: Então foi Naamã a seu senhor e disse: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então ele partiu em direção a Israel. Então o Ben-Hadad, o rei da Síria, ele poderia ter dito a Naamã: não acredite nessa menina, não vá na conversa de crianças. Ele poderia ter jogado terra nesse assunto, mas não. Ele incentivou o seu general Naamã a ir até Samaria. Você deve ir logo, vá logo. Eu enviarei uma carta para que você entregue ao rei Jorão. Vejam bem, todas as possibilidades desta cura estavam esgotadas. Naturalmente, já haviam feito tudo que fosse possível para que a cura acontecesse. E nada aconteceu na Síria. Essa era possivelmente a única e última chance para Naamã viver, ser curado pelo homem de Deus que morava na cidade de Samaria. Então Deus usa a quem Ele quer, da forma que Ele quer, para fazer o que quer. Ele usa pessoas, mesmo Ben-Hadad, sendo um idólatra, ele foi nesse momento usado para incentivar o seu general Naamã para ir até Israel e encontrar-se com o homem de Deus. Da mesma forma como Deus usou Nabucodonosor e outros reis, né? Ele também usou Ben-Hadad para incentivar, para animar Naamã, para que ele fosse ao encontro deste homem de Deus. Acontece isso ainda hoje, né? Pessoas, às vezes, que nem temem a Deus, são usadas para encaminhar pessoas ao Deus verdadeiro. Então, são usadas para conduzir pessoas ao Deus verdadeiro. Então, é assim como Deus usou Ben-Hadad, rei da Síria, ele tem usado outras pessoas para conduzir vidas preciosas na presença de Deus, para ter o seu encontro com Deus. A terceira pessoa que Deus usou neste milagre foi o próprio profeta Eliseu. Então Deus usou Eliseu. Eliseu fez o que Deus queria que ele fizesse. Nesse mesmo capítulo, versos 9 e 10, diz assim: Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lava-se ou mergulhe 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Eliseu sequer viu Naamã. Não conversou com Naamã, mas foi grandemente usado por Deus para que Naamã fosse curado. A receita para a cura veio da boca deste profeta. Foi algo tão simples, que irritou Naamã. Ele ficou, muito chateado com esta palavra. Dar 7 mergulhos nas águas do Rio Jordão ofendeu o comandante do maior exército do mundo naquela época. Mas as coisas de Deus são assim mesmo, tão simples que as pessoas às vezes não acreditam. Inúmeras vezes isso acontece, e já aconteceu tanto na história bíblica quanto na história da igreja. Coisas tão simples que as pessoas acham duvidoso, não acreditam. Então, qual era a expectativa desse general chamado Naamã? Ele esperava
que ao parar à frente da casa do profeta Eliseu, né, o profeta saísse de sua casa e o cumprimentasse e passasse a mão sobre as feridas e orasse em seu favor, e então um milagre aconteceria. Ficou decepcionado com a forma simples de Eliseu. Eliseu nem levantou-se do seu lugar, enviou um mensageiro com o recado para Naamã, e o mensageiro disse: vá ao rio Jordão e dê 7 mergulhos e você ficará curado. Então Eliseu, ele fez o que Deus ordenou que ele fizesse. Eliseu não foi mal educado, né? Mas Naamã, ele, por ser o general do maior exército do mundo, do grande império sírio, talvez ele esperasse, né, que Eliseu viesse à sua presença. Mas Deus conhecia o coração de Naamã, sabia de que, do seu orgulho, né, apesar de leproso, ele tinha toda a pompa de ser o comandante do maior exército do mundo. Era reverenciado por todos. Onde ele passava, as pessoas corriam atrás dele reverenciando-o. Eliseu não saiu do seu lugar para falar com ele, para que ele entendesse que o poder não está no profeta, mas o poder está em Deus. O poder não é de quem ora, né? O poder é do Deus que faz, né? E se Eliseu tivesse passado a mão sobre a lepra, talvez aquele moço viesse a acreditar que o poder era de Eliseu. Mas desta forma, nem viu Eliseu. Então ele foi obrigado a acreditar que o poder não é do homem, o poder é de Deus. Naamã, verso 11, vai dizer isso. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar né, da lepra e curará o leproso. Então veja, qual era a expectativa dele, né? Então, que o profeta passasse a mão sobre a lepra. Então, aí ele passaria a acreditar que o profeta era o milagroso, mas Eliseu queria que ele reconhecesse que o poder estava no Deus de Israel, o único Deus verdadeiro até hoje. Então Eliseu representa aqui a voz profética da igreja. A igreja precisa se esconder atrás da cruz de Cristo. Não acredito nessas pessoas que ficam dizendo: venha que eu tenho poder, venha que nossa igreja tem poder. Ninguém neste mundo tem poder. O poder está nas mãos do Senhor. Nós podemos orar, invocar o nome do Senhor, e se ele se agradar, então realizará o milagre. Então nós precisamos sempre estar escondidos na sombra do Deus Altíssimo e não achar que nós temos qualquer poder para fazer qualquer coisa neste mundo. Deus sem a igreja continua sendo Deus. A igreja sem Deus é a mesma coisa que nada. O poder pertence a Deus e não aos profetas. O poder pertence a Deus e não à igreja. O poder pertence a Deus e não aos pastores. Precisamos entender isto, né? E Eliseu deixou bem claro isso nesse instante. E o último momento, então, as últimas pessoas que foram usadas para o milagre foi aquele grupo de servos de Naamã. Então Deus usou os servos de Naamã. Os servos de Naamã também foram usados por Deus para fazê-lo refletir. Ele não havia entendido a atitude ou o comportamento do profeta. Ficou decepcionado, estava disposto a retornar para a sua casa, para o seu país, né, sem obedecer àquela mensagem do profeta. Achou humilhante mergulhar no rio Jordão, enquanto na sua terra haviam rios melhores do que o Jordão, com águas mais limpas do que o Jordão, como ele mesmo citou. Veja o versículo 12.
Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora irritado. Então vejam que aí entram os servos de Naamã. Então, os servos de Naamã entram em ação. Eles incentivaram seu senhor a pensar, a refletir e a colocar em prática a orientação de Eliseu. E eles disseram, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais esse pedido fácil, dar 7 mergulhos no Jordão, obedeça ao profeta. Se o homem de Deus tivesse pedido alguma coisa muito difícil, o senhor não faria? Por que não fazer algo tão fácil? Ele disse, mergulhe 7 vezes e ficará limpo. Por que não faz isso? E aí o versículo 14 diz, então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo, foi curado, Se não fossem aqueles servos, Naamã teria voltado para casa sem o milagre e morreria leproso. Mas porque aqueles homens o ajudaram a pensar, ele obedeceu e foi curado. Esses servos representam todos aqueles que incentivam as pessoas. Incentivam a quê? A obedecer a Deus. Essa é também a nossa missão. Precisamos ter essas características. Se quisermos ver milagres, precisamos incentivar pessoas a obedecer ao Senhor. E aí o versículo 15 diz, depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse teu servo. Então Naamã quis pagar pelo milagre em sua vida, mas o profeta não aceitou nenhum pagamento, nenhum presente. Nós vemos ali 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 vestes festivais, porém ele não aceitou nada. O profeta, o homem de Deus, não aceitou nada. Veja o versículo 16. Porém Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Isso é maravilhoso porque é diferente do que nós vemos em nossos dias. Igreja chamando o povo, cobrando orações, cobrando milagres. Tem milagre de todo preço, quando na Bíblia é completamente diferente do que vemos na atualidade. Deus é realmente maravilhoso. Então a menina de quem não se sabe sequer o nome, escrava na casa de Naamã. O profeta sequer foi visto por Naamã antes do milagre, mas o milagre aconteceu. O profeta ficou na sombra do mistério de Deus. É assim que Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. Existem algumas realidades básicas que se tornam fatores fundamentais à igreja, se esta decide ter um papel profético e relevante na história. Uma outra coisa que vemos aqui foi o amor de Deus. O amor de Deus não se confina a ideologias. Antes ele rompe as barreiras e alcança qualquer ser humano sofrido que a ele pede ajuda. Qualquer pessoa que acredite nele é abençoado, vê milagres. Ninguém está excluído do amor de Deus. Naamã era inimigo de Israel, Um exército da Síria tinha dominado Israel, mas foi alcançado pelo amor
e a misericórdia de Deus, né? Então, outra coisa importante aqui é o misterioso agir de Deus na história. Então, muitas vezes, Deus age de maneira misteriosa e sutil, mas o milagre acontece. Deus usa pessoas que se coloquem nas suas mãos para que os milagres aconteçam. E aqui está uma linda história, né, da cura de Naamã. Depois de tantas tentativas, ele reconheceu que só o Deus de Israel, só ele é Deus, não há outro Deus além dele. E a partir de então, ele decidiu servir ao Deus de Israel. Tanto é que ele pediu 2 cargas de mulas de terra, né, para que fazer um local de sacrifício, para que não fizesse mais sacrifício a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Realmente ele se converteu a Deus e passou a crer no Deus de Eliseu. E é assim, se queremos ver a ação de Deus no mundo, precisamos cumprir a nossa parte. A menina sem nome cumpriu a sua parte, né? O profeta Eliseu cumpriu a sua parte. O rei da Síria cumpriu a sua parte. E aqueles amigos, né, da comitiva de Naamã também cumpriram a sua parte. Cada um cumprindo a sua parte, o milagre aconteceu e o nome de Deus foi glorificado. E é exatamente isso que precisa acontecer. Se quisermos ver milagres, precisamos participar, fazendo aquilo que precisa ser feito. Precisamos dizer que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel, o Deus que criou o céu e a terra. Que Deus nos abençoe. Amém.